Oi pessoal, tudo bem? Professor Davi. Hoje então, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos ver os arrays, né? Os arrays, pessoal, são chamados às vezes de vetores, né? Mas essa não é uma nomenclatura muito correta, tá bom? É uma nomenclatura que o pessoal engenheiro meio que trouxe para o Brasil, mas que foi propagada de forma errada aí pelo pessoal da computação, tá? Então a gente vai evitar chamar a rede de vetores. Vão ter professores do nosso curso que vão chamar a rede de vetor. Se preparem, tá certo? Mas assim, eu não vejo como uma coisa correta. Já tive algumas discussões até em fóruns estrangeiros sobre isso. Todo mundo que eu falo acha um absurdo, tá? Então isso é coisa de brasileiro, chamar array de vetor. Nós vamos chamar de array mesmo, tá? A tradução, a melhor tradução, se fosse traduzir, seria arranjo, tá? E o que são os arrays, pessoal? Então a gente já viu que variáveis a gente consegue guardar um valor dentro de uma variável, certo? Então uma variável inteira, você consegue guardar o valor inteiro. Uma variável float, consegue guardar um valor decimal. E assim por diante. Qual que é a ideia do array? Você vai ter uma variável que, ao invés de guardar um valor só, você vai poder guardar a quantidade que você quiser, na verdade, limitada à memória, né, que está reservada para o programa, mas você vai ter, entre aspas, liberdade para decidir quantos valores você quer armazenar dentro do array. Cada array vai ter um tipo também, tá bom? Então, lendo aqui, né, os arrays ou arranjos, algumas vezes também chamados de vetores, de novo, evitem essa nomenclatura, mas saibam que existe, que vai ter gente que vai usar. São estruturas de dados que armazenam um ou vários elementos de um mesmo tipo, ou seja, são estruturas homogêneas. Então, pessoal, como são, né, os arrays? Então, vamos lá, eu vou escrevendo código aqui para a gente ir discutindo, tá bom? Discutindo não, né? Eu vou falando para vocês, né? Quando eu tinha lá então uma variável, por exemplo, uma variável inteira, e eu chamei ela variável de A e dei um valor para ela, 10. Lá na memória do computador, isso eu fiz várias vezes, né, na sala, e acho que até aqui já nessas nossas aulas remotas, quando eu declaro uma variável, dou um nome para ela, um identificador, dou um tipo para ela, e atribuo a ela algum valor, o que está acontecendo do ponto de vista lá da memória do computador, né? Da RAM, da memória principal do computador. Então, em algum lugar lá, o sistema operacional falou: opa, o programa está pedindo memória, um local na memória para ele poder gravar. Vai decidir onde está livre e vamos supor que aqui tem um espaço livre, é alocado esse espaço para o programa usar, esse espaço ele chama A e o valor que é colocado aqui dentro é 10, certo? Um array, pessoal, como que é que a gente declara um array na linguagem C? É o tipo, de novo, o tipo dos dados que o array vai conseguir armazenar, vai ser capaz de armazenar. O nome do array, eu vou chamar de array aqui, só como exemplo. Até aqui tá igual, né? O que muda? Vocês vão abrir colchetes, colchetes, tá, pessoal? Lá no teclado são as teclas que estão perto do Enter, estão à esquerda do Enter, o abre colchete e o fecha colchete. Abre colchete está na linha de cima, fecha colchete está na linha de baixo. A gente vai usar muito essas teclas também, tá? Então, o tipo, o identificador, que é o nome, abre colchetes e a quantidade de elementos que esse array aqui vai ser capaz de armazenar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui 5. Então o que vai acontecer? Quando o programa executa essa linha aqui, lá na memória, ao invés de ser alocado um espacinho para guardar um valor, vai ser alocado uma região que consegue armazenar 5 valores, certo? Nesse caso aqui o array não foi inicializado, então o que tem aqui dentro é o lixo, é o que estava lá na memória naquele momento, que normalmente não vai fazer sentido nenhum para o nosso programa nem para a gente vai ter que colocar dado aqui na hora que a gente for usar, tá?
Mas aí você me pergunta, muito bem, mas como que eu acesso cada uma dessas casinhas, cada uma dessas posições do array? Cada posição vai ter um índice associado a ela. E a gente tem que sempre pensar, pessoal, essa maioria das linguagens de programação é assim que funciona. A primeira posição de um array é a posição 0. A segunda posição é a posição 1. A terceira é a 2. A quarta é a 3. A quinta é a 4 e assim por diante. Então vejam, posições do array. Quais posições existem num array? Se o tamanho do array for igual a 10, quais posições eu tenho? O início é 0 e o fim é 9. Ou seja, para um tamanho T, para um tamanho T, início é sempre 0 e a posição final é o tamanho menos 1. Certo? Se o tamanho do meu array é 1000, eu vou do 0 ao 999. Beleza? Muito bem. Isso aqui, então, é um exemplo de declaração do array. Mas, e se eu quiser colocar valor dentro desse array, né? Eu quero colocar um valor ali dentro. Eu já quero inicializar o array. Tem várias formas de fazer, tá bom? Vamos fazer a primeira aqui, ó. Int array, uma de array 2. Isso tem no exemplo lá da apostilinha, tá bom? Vou dar o tamanho 5 aqui para ele. E eu quero colocar um valor fixo em cada posição. Quero colocar 2 em todas as posições. Então vai ser 2,2, 2, 2 e 2. Vejam o que tem de diferente aqui. Quando eu vou inicializar um array, a sintaxe para fazer inicialização é abre chave, coloca todos os valores entre vírgula e fecha a chave. Tá bom? Fazendo isso aqui, eu vou ter um array de 5 posições com valores 2 dentro dele. Tudo bem? Outra forma de fazer é array 3. Posições, vou pôr 5 de novo. E se eu fizer assim, ó, 2, 2, 2. Você vai falar, opa, mas colocou 3 aqui, só que são 5, falta 2, né? O que vai acontecer? Como que vai ser inicializado esse array? 2, 3. São 5 posições ainda, né? 2 nas 3 primeiras e 0 nas 2 últimas. Normalmente a gente vai querer um array inicializado com 0. Normalmente não, depende, né? Mas às vezes a gente precisa de um array inicializado com 0. Tem linguagens que fazem até isso automático. Em Java, quando você declara um array, todos os valores das posições do array que estão dentro das posições são 0, por padrão, tá? Em C, como que a gente faria? Bem, pensa só. Se eu pus tamanho 5, pus 2, 2, 2 e ele preencheu com 0, 0, se eu pusesse um 2 só, ficaria 2, 0, 0, 0, 0, concordo? Não, eu quero inicializar tudo com 0. Então, o que eu faço? Int array 4, quantidade de posições que eu quiser. Vou pôr 5 de novo. 0. O que quer dizer isso aqui? Obrigatoriamente você tem que fornecer um valor, pelo menos 1. E como você não forneceu o restante, ele vai preencher com 0. Então, isso aqui, se quiser um array inicializado todo com 0, a sintaxe que a gente vai usar é essa aqui. Certo? Estou com uma cola aqui do lado direito, eu estou olhando, tá, gente? Outra coisa, percebam, a gente está colocando o tamanho do array, né? E se eu não colocar o tamanho? Array 5. Se eu deixar simples e a ponto e vírgula, vai dar problema. Mas, e se eu colocar os valores? Vou colocar 1,
2 e 3. O que vai acontecer com isso aqui? O compilador automaticamente vai identificar que são 3 valores, então ele vai criar um array de 3 posições e colocar 1, 2 e 3 nele. Tudo bem? Outra forma, pessoal, agora vem coisa nova, tá? Vocês podem perguntar, professor, mas e se eu quiser que o array tenha um tamanho a cada execução do programa? Tem como? Tem, mas com o que a gente sabe até agora, se a gente estiver rodando o compilador do modo restritivo que a gente está rodando, isso aqui vai dar erro, tá certo? Mas eu poderia fazer algo... Estou errando o atalho aqui, gente, peraí. Algo desse tipo aqui, ó. Isso aqui vai dar problema, tá? Se vocês tentarem compilar. Int t igual a 9. Ou imagina que esse t vai ser fornecido pelo usuário e depois vai declarar um array chamado de array t. Bem, isso aqui, se vocês compilarem no CodeBlocks, vai funcionar, tá? Ele vai declarar um array com 9 posições. Acho que vai funcionar, dá uma testada aí, tá? Mas isso aqui não é C padrão, tá bom? Então, evita, tá certo? Ah, mas quer dizer então que em C não tem como fazer isso? Tem, mas a gente vai ver mais pra frente, lá na parte de ponteiros, vai demorar um pouco ainda, tá bom? Mas, ainda assim, dá para eu dizer, colocar em algum lugar o tamanho que eu quero que o array seja, para na hora que eu quiser trocar esse tamanho seja mais fácil. Ou seja, imagine que você tenha vários arrays do mesmo tamanho e você precisa aumentar esse tamanho ou diminuir, você vai ter que sair no código trocando tudo, concorda? O que a gente pode fazer? Lá, deixa eu criar uma página limpa aqui. Lá nos includes, lembra dos includes? Include, tarará. Depois vinha o int main aqui, né? A gente vai usar agora algo que, de novo, alguns professores vão chamar de definição de constante. Tá errado, tá bom? A linguagem C ela tem nomes diferentes para as coisas, tá? A gente vai usar uma outra diretiva de pré-processamento. Tem a include, que a gente aprendeu, que é para adicionar os cabeçalhos, né, que a gente está chamando de biblioteca. E tem uma que chama define. Define, certo? O que a define faz? Ela define uma macro, certo? Chama macro, não é constante, tem nada a ver com constante isso aqui. Como que é a sintaxe dela? Cerquilho aqui, né? O hashtag define, tudo junto. O nome da macro, não pode ter espaço. Eu vou chamar essa macro aqui desse exemplo de N maiúsculo. Normalmente macros a gente nomeia com letra maiúscula, tá certo? É um padrão também. E depois, o que eu quero que seja colocado no lugar dessa macro, no lugar desse identificador da macro, quando o programa compilar, tá? Então, eu vou pôr 10 aqui. O que vai acontecer? Se eu declarar um array e colocar um N aqui, o que vai acontecer na hora que isso aqui executar, na hora que isso aqui for compilado? Aí que tem que tomar cuidado. Não é na hora que foi executado. Falei errado, estão vendo? Isso aqui é uma coisa que é resolvida em tempo de compilação. Na verdade, até antes de compilar. Na hora que esse código que for ser compilado, primeiro ele vai ser pré-processado. Ele vai ser mexido pelo pré-processador. O pré-processador vai fazer os includes, copiar os .h para dentro desse arquivo. E em todo lugar que ele encontrar um N, ele vai colocar um 10. Então, o que quer dizer? Esse código aqui, antes de ser compilado, ele vai virar isso aqui, ó. Que tanto faz o que tem, né? Int a 10. Certo? Aí sim ele vai ser compilado, tá bom? Qual que é a vantagem disso, né? Bem, eu preciso
de vários arrays do mesmo tamanho e eu quero ter uma forma de parametrizar, que a gente chama, o tamanho desse array. Quero ter um lugar que eu possa trocar esse tamanho e refletir em tudo, né? Então, põe um N. O que eu estou querendo dizer? Se eu tivesse mais um array aqui, ó, A2 do tamanho N, o que ia acontecer? Na hora que compilasse, antes de compilar, né? Primeiro ia haver a troca para depois que isso aqui for feito, compilar. Tá bom? Dar aquele processo, né? De traduzir o código fonte, linguagem de alto nível, para uma linguagem de máquina, né? Gerar o programa no final, né? E depois põe em execução. Tudo bem? Outra coisa importante, pessoal, que às vezes a gente precisa. Se eu quiser calcular o tamanho de um array, imagina, isso só vai funcionar para array de uma dimensão, que é o que a gente está tratando aqui, tá? Imagina que eu tenho um programa e eu tenho um array que foi declarado lá inicialmente, sei lá, 10. Fiz 0 aqui. Então isso aqui é um array de 10 posições com zeros. Zero. Eu vou da posição 0 até a posição 9, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, faltou um só, né? Para dar 10 aqui de tamanho, não tem problema. Eu quero saber o tamanho do array. Eu quero saber qual que é o tamanho desse array. Quantos elementos eu tenho dentro dele, tá? Como que a gente faz essa conta, se precisar? Às vezes precisa, tá? Vocês vão perceber, na hora que for tentar resolver um problema, falando, nossa, eu preciso saber o tamanho do array agora de alguma forma, né? Como que a gente faz? Tamanho é igual. O que eu vou fazer? Eu vou usar um operador que se chama... Eu vou deixar um espaço aqui porque eu vou ter que fazer um negócio depois, tá? Chama size of. Tudo junto, tá bom? Size of. Size of. Tudo junto. Size of, abre parênteses. O que esse cara aqui faz? O nome dele já está dizendo. O tamanho de. Imagina só. Eu tenho um espaço de memória de um determinado tamanho. Se eu souber o tamanho total, o quanto que ele ocupa na memória, que unidade não me importa, e eu souber o tamanho de cada uma das casinhas, se eu pegar, dividir o total pela unidade, o que eu vou ter? Eu vou ter a quantidade de elementos, concorda? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu tenho 20 casinhas. Cada casinha... Não, 20 não. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho 20 bolinhas. Quantos agrupamentos de duas bolinhas eu consigo fazer? Eu divido 20 por 2, certo? Que dá quanto? Dá 10. Então, eu tenho 10 agrupamentos de duas bolinhas. O que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa. Eu tenho o tamanho total do array e eu tenho o tamanho de cada pedacinho dele. Se eu tenho o tamanho total e dividir pelo tamanho do pedaço, eu tenho a quantidade de pedaços. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Como a gente faz isso? Calculo o tamanho do array, size of o array, e divido pelo tamanho de cada casinha. Cada casinha é o tamanho, nesse caso aqui, de um inteiro, certo? Então, pode ser assim, size of int, ou então, isso aqui eu acho que nem vai usar, tá, gente? Por enquanto, é mais como curiosidade, talvez. Ou size of array dividido por size of qualquer um dos elementos do array, tá bom? Array na posição 0. Isso aqui ainda não expliquei, né? Mas vamos lá, tá bom? Essas duas coisas. Por quê? Esse cara aqui é um inteiro. Esse aqui é um monte de inteiros. Se eu peguei um monte e dividir por um pedaço, eu tenho a quantidade de pedaços. Aqui é a mesma coisa. Só que acontece,
Esse sizeof aqui, ele vai retornar um tipo que não é bem um inteiro, tá bom? Que tipo que é não importa, ele é um tipo numérico integral, mas por enquanto não importa pra gente, tá? O que eu quero fazer aqui? Para o compilador não reclamar, eu preciso pegar isso aqui e converter em inteiro. Como que eu faço conversão explícita, né? Isso não vale para qualquer coisa, tá certo? Mas aqui nesse caso vai funcionar. Eu precedo o que eu quero converter. Estão vendo que eu coloquei entre parênteses a conta? Porque isso aqui vai dar um resultado. Eu quero converter esse resultado em inteiro. Ele é compatível, o tipo que vai ser retornado ele é compatível, tá bom? Então o que eu faço? Coloco o tipo entre parênteses antes. Essa sintaxe aqui é a conversão explícita. Ou, em inglês, o nome é cast. Ou, em português, que eu já vi essa tradução, coerção. Não é muito comum usar esse termo, tá? Em português a gente usa, a gente está falando, né? A gente usa o termo em inglês, que é cast. Tá bom? Bem, agora por fim, e se eu quiser pegar um desses arrays, vamos supor o array 2, e eu quero imprimir todos os dados dele, como que eu faço? Ah, o sizeof vai ser útil para aqui, né? Por isso que tem sizeof, né? Imagina agora que eu tenho uma variável i, lógico, né? For i igual a 0, i menor que t, i mais mais. Quais são os valores que o i vai assumir? Vamos, olha só, pensa comigo. A tem 10 aqui dentro. Eu quero saber o tamanho desse array porque eu quero andar em cada uma das posições. Eu tenho de 0 a 9. Só que aqui poderia ter qualquer valor inteiro. Poderia ter um 1000 aqui, né? Como que eu sei o tamanho? Pego o tamanho do array, divido pelo tamanho da casinha. Isso converto para inteiro, eu vou ter o tamanho. Agora eu faço um for de 0 enquanto o i for menor que o tamanho. Porque pensa, se o tamanho for 10, que é o caso aqui, qual que é o último i que vai existir entrando aqui dentro do for? É o i valendo 9. Porque quando o i incrementar a 10, 10 menor que 10, que é o t, não, dá falso. Então não vai entrar. Com isso aqui, eu sei printf. Como que eu faço para imprimir, né? Os elementos de cada posição desse array não são inteiros, não %d. Então, eu vou pôr %d, eu vou pular uma linha, tá? Como que eu faço para acessar cada posição do array? Dentro do colchetes, eu coloco a posição que eu quero acessar. Aqui agora a variável normal. Eu posso usar a variável sem dar problema, tá? Então, o que vai acontecer aqui nesse código, pessoal? O que vai aparecer na tela? Bem, eu declarei um array de 10 posições, inicializei a primeira com 0, e eu sei que quando eu uso essa sintaxe para inicializar um valor e eu tenho mais que um declarado, o resto vai ser 0. Então, 0 na primeira e 0 nas próximas 9. Calculei o tamanho. Peguei o tamanho total do array, que são 10 inteiros, dividi pelo tamanho do inteiro. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 10. Se eu tenho 10 inteiros, dividir por um inteiro, vai dar 10. Ah, mas parece esquisito, parece redundante. Isso não parece? Parece. Mas imagina só. Isso aqui agora fica automático o tamanho do array. Se eu puser 20 aqui, o t vai valer 20 na hora que chegar aqui nessa linha. Entenderam qual que é a ideia? Muito bem. Mas voltando, a gente está valendo 10, né? Calculou aqui, deu 10, converteu para um inteiro 10, guardou em t. Então, t está valendo 10. E declarei o i do for. For i igual a 0, enquanto o i for menor que... Quanto está valendo t nessa execução? 10. Eu executo o que está aqui e depois incremento. O i está valendo 0 inicialmente, não é? 0 é menor que 10? É. Imprime um inteiro e pula a linha, sendo que o inteiro é a posição 0 do array. Quanto vale a posição 0 do array? 0. Então, o que vai aparecer na tela?
vai aparecer 0. Certo? O i vai incrementar, vai passar a valer 1. Incrementou aqui. 1 é menor que 10? Imprime um inteiro e pula uma linha. Quem que é o inteiro que eu quero imprimir? É o array na posição 1. Quem que é o array na posição 1? 0. Imprime 0 de novo. E assim por diante. Tudo bem? Bem, a gente viu como declarar um array, mas a gente ainda não viu muito bem como usar um array, né? A gente vai precisar fazer leitura de dados e armazenar dentro do array. Tá bom, gente? Como que a gente faz isso? Então, imagine o seguinte. Eu quero colocar os dados lá dentro. Como que eu faço? Qual que era a função que a gente usava para fazer leitura? A scanf, né? Scanf. Aqui era o especificador de formato. E aqui as variáveis precedidas de e-comercial. É isso? Muito bem. Quando eu tinha uma variável A, ponto e vírgula aqui, e eu queria fazer a leitura de um valor e guardar nessa variável, ela é inteira, %d, e-comercial A. Certo? Agora, se eu tenho um array e o tamanho dele é 10, e eu quero fazer um for para eu preencher com valores do usuário cada uma dessas posições aqui. Como que eu faria? A gente pode calcular o t, lembram, né? O tamanho. Ou simplesmente pôr o 10 lá no for, mas vamos calcular para a gente aprender. A gente sabe que vai ter que fazer um cast, né? Size of array dividido por size of int, ou o array na posição 0, tanto faz. Isso aqui vai me dar o t, a variável i do for, e aí vem for. For i igual a 0, i menor que t, e mais. Posso dar um printf aqui, ó. Printf entre com um valor para a posição do array. E quem que é a posição? É o i. E aí eu faço scanf. Aqui que eu estou fazendo tudo isso para chegar aqui. Como que eu faço a leitura? Bem, o elemento do array é um inteiro, então estou lendo inteiro. Agora só tomar cuidado aqui. Qual que é a sintaxe para fazer? Continua com o e-comercial, certo? Vem o nome da variável, que a gente chamou de array, poderia ser qualquer coisa. E vem a posição em que eu quero guardar o valor, tá bom? Cuidado! Se não colocar isso aqui, vai funcionar e ele vai gravar só na primeira posição. Cuidado, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no Code Blocks. Vou passar os exemplos aqui de novo. Olha lá, ó. Então, as declarações que eu já fui mostrando lá escrevendo, tá bom? Em explicação. Os tamanhos, calcular o tamanho. E um for para verificar o que tem dentro de cada um deles, tá bom? Vamos rodar aqui, ó. Opa. Vocês sabem disso? Chacoalhou, fecha tudo. Só minimiza, né? Chacoalhou de novo, volta. Olha lá, o primeiro array, eu só declarei ele, não fiz nada. Olha o que apareceu aqui nos valores dele. Lixo. Isso aqui não faz sentido, tá? Depois tudo com 2, depois com 2, 3 e o resto 0. Olha lá, 2, 3 e o resto 0. Depois tudo com 0. Depois tudo com 5, que foi esse exemplo aqui, que eu não dei o tamanho, e o compilador infere o tamanho pelo tamanho, pela quantidade de elementos aqui na sintaxe de inicialização. E um array de 10 posições sem valores também. E também 10 lixos. Ó lá. Calculando os tamanhos.
Size of do array que você quer calcular e o size of de um elemento do array ou do tipo dele, tá? E aí um for mostrando os valores um depois do outro e depois pulando uma linha, que é o que está acontecendo aqui, tá bom? Bem, aí aqui no próximo é fazendo a leitura. Então, olha, declarou o i, declarou o array de 5 posições, calculou o t, a gente sabe que vai dar 5, faz um for, imprime os valores. Olha, ele não foi inicializado, então vão ser 5 lixos, certo? Agora esse for aqui, o segundo, vai fazer a inserção dos dados. Ó. Entre com o valor da posição, %d, e vai mostrar qual que é a posição aqui nesse lugar. Faz a leitura e depois vai mostrar. Vamos ver? Olha lá. Lixo, que é o primeiro for que imprimiu, agora vai fazer leitura. Entre com o valor da posição 0. Vamos pôr a série de Fibonacci. 1. Entre com a posição 1. 1. Entre com a posição 2. 2. Entre com a posição 3. 3. Posição 4. Vale 5, né? Que é a soma dos dois anteriores. 5. Olha lá. Dados que foram inseridos. Agora eles estão dentro do array. O 1, o 1, o 2, o 3 e o 5. De novo, sempre usando o for, né? O for vai ser uma estrutura de repetição que a gente vai usar muito para preencher array, para processar array. Porque lembra que eu falei quando eu falei de estrutura de repetição? O for é uma estrutura de repetição quando a gente sabe a quantidade de elementos que a gente vai processar, tá bom? Bem, em relação aos exercícios. Isso aqui, pessoal, vai dar um pouquinho de trabalho no começo, tá? Vocês vão ficar um pouquinho confusos. Aqui tem um exemplo, a representação gráfica de arrays. Então, olha lá. Eu tenho um array de 10 posições, inicializei a primeira com 0, o restante vai ser inicializado com 0. Então, olha lá o que eu tenho na memória. 0, 0, 10 zeros. A primeira posição é o array 0, a segunda é o array 1, a terceira é o array 2 e até a última é o array 9. Tudo bem? Entenderam a ideia? Exercícios, pessoal. Olha lá. Escreva um programa que preencha um array de números inteiros de 5 posições a partir de números fornecidos pelo usuário. Então, um array de 5 posições com inteiros. E o usuário vai fornecer. O programa deve armazenar em um segundo array, 2 arrays agora, o cubo de cada elemento do primeiro array. Por fim, o programa deve exibir os valores do array que contém o cubo do primeiro array. Cubo, pessoal, é o número vezes o número vezes o número, certo? Olha lá. Então, o array inicial fez o preenchimento. Vai fazer um for guardando do outro array os valores do primeiro array elevado ao cubo. E depois vai mostrar. Certo? Aqui eu chamei o primeiro array de array e o outro eu chamei de array cubo. Mas vocês podem dar o nome de variável que vocês quiserem. Tá bom? Próximo exercício. Preencher 5 posições. Pedir um valor inteiro. Deve multiplicar cada um dos valores do array inicial pelo valor fornecido e armazenar em um segundo array, também de 5 posições, o valor da multiplicação. Então, olha lá. Preencheu 4, 5, 7, 10 e 8, multiplicar por 5. Você vai guardar num outro array cada valor da posição do primeiro multiplicado por 5. Então, lá, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35. E assim por diante. Tudo bem? Próximo. Somatório. Aqui a gente tem que pensar um pouco. Tá? Preenche um array de 5 posições. E o teu programa vai ter que calcular somatório, ou seja, eu vou ter que percorrer esse array somando esses elementos e guardando numa variável para depois mostrar. Então, se eu pegar e somar 4, 5,5, 7, 10,5 menos 8, vai dar 19,20. E o produtório é a multiplicação. Multiplica 4 por 5,5, o resultado multiplica por 7, multiplica, entenderam? Pensar um pouquinho, tá bom? Próximo, preenche um array, fornece um valor, e aí, o que vai acontecer? Isso aqui é uma pesquisa dentro do array, estou buscando, e vocês vão ver, pessoal, no decorrer do curso, a maioria das coisas que a gente está fazendo na computação, que a gente vai fazer, envolve, vocês vão perceber que sempre vai cair nesse problema primordial. A gente está fazendo sempre, está buscando por dado, a gente está tentando armazenar os dados da forma mais eficiente possível para que a gente consiga buscar de forma mais rápida possível também. Vocês vão ver que muitos problemas, talvez quase todos
Todos não, estou exagerando, né? Mas muitos dos problemas a gente consegue reduzir, a gente consegue chegar nesse núcleo, né? Essa ideia principal que é fazer busca, que é procurar por valores, armazenar de forma eficiente para encontrar de forma eficiente, tá? Aqui é uma busca muito simples, a gente chama de busca sequencial. Você vai percorrer o array verificando onde que o elemento está. Então, olha lá. Preencheu, buscar por 5. O que vai ter que fazer? Ó, no índice 0, não achei. No índice 1, achei. Claro, né? Ó, se eu estou buscando por 5 e aqui na posição 1 eu tenho 5, tem que mostrar achei. Se eu tivesse colocado 5 em tudo e buscar por 5, ia dar achei em todos. Entenderam a ideia? Próximo. Contar ocorrências. Aqui era só para falar se achou ou se não achou. Aqui é para dizer quantas que achou. Então, ó, tem o array que foi inicializado, tem o valor que vai ser buscado. Muito bem, 5. Quantos 5 tem aqui? Tem um só. Certo? Pessoal, vai que alguém pergunta, né? Se tiver 55, tem 2 5? Não, 55 é um número, 55. Certo, gente? Não vai pensar nesse tipo de coisa, tá? O próximo, olha lá. 7, 5, 7, 10 e 7 buscar por 7. Quantos que tem? Tem 3. Vai ter que aparecer 3 ocorrências do valor 7. Beleza? E se não encontrar nenhuma, o array não contém o valor. Próximo. Agora, é outro tipo de... vocês percebam, é o mesmo esqueleto principal. Estou fazendo busca sequencial. Posição por posição. No primeiro eu dizia se eu achei ou se eu não achei. No segundo, quantas vezes eu achei. No terceiro, onde foi encontrado. Só que, aí que tá, esse aqui já tem que pensar um pouco mais. Pode ser que você encontre nas 5 posições, você vai ter que mostrar as 5. Olha esse exemplo aqui, ó. Array na posição 0 tem 9, na 1, 5, na 2, 7, na 3, 9, na 4, 7. Buscar por 9. Onde que tem 9? Tem na posição 0 e tem na posição 3. O valor 9 foi encontrado nos índices 0 e 3 do array. Aí, professor, como faz? Vai pensar um pouquinho, parar e pensar. Tá bom? Cuidado com a saída. Uma só mostra o valor, uma posição. Quando tem duas, mostra uma posição e a outra posição. Quando tem mais, é a primeira, vírgula, a segunda. Aqui encontrou 3. Então é a primeira, vírgula, a segunda e a terceira. E se encontrou em todos. A primeira, vírgula, a segunda, vírgula, a terceira, vírgula, a quarta e a quinta. Certo? Pensa aí. Próximo. Somar 2 arrays. Cuidado, você não pode falar array 1 mais array 2 e guardar num terceiro array. Não funciona isso, tá bom? Você vai ter que ter um terceiro array, percorrer, rodar 5 vezes um for, pegando a primeira posição de um array, somando com a primeira posição do outro e guardando a primeira posição do array de resultado. Certo? Próximo. Preenche o array, mostra quais são os pares e quais são os ímpares. Se não tiver, escreve não há. Próximo. Inverter. Preenche um array e guarda no segundo array os valores do primeiro array, só que em ordem ao contrário. Então, no primeiro array está 4, 8, 6, 10 e menos 8. No outro array você tem que guardar 9, 10, 6, 8 e 4. É o contrário, estão vendo? Inverteu esse primeiro array aqui. Colocou os valores das posições de forma invertida aqui. Tá? O próximo vai ter que ter para fazer cópia. Preenche um array e copiar maiores que 5. Quem são os valores maiores que 5? 4 é maior que 5? Não. 5 é maior que 5? Não. 7 é maior que 5? 7 vai ser copiado. 10 é maior que 5? Vai ser copiado. Menos 8 é maior que 5? Não. E aí vai mostrar quais valores foram copiados que vai armazenar num outro array. Tá bom? Próximo. Fornece a quantidade de elementos. No máximo é 20, né? Vocês vão ler o enunciado aqui e pensar um pouco, tá? De 1 a 9 o tamanho, ó. 1 a 9.
Se fornecer valor incorreto, aqui já é um while, né? Fornecendo valor incorreto, está fornecendo tamanho incorreto. Ah, forneceu um tamanho certo, beleza. Preencha essa quantidade de posições, mais um valor que será inserido, 15, e coloca o 15 na primeira posição do array. Pensem, você não pode simplesmente falar que o array na posição 0 recebe a variável que guardou esse valor aqui, porque senão você vai jogar fora esse valor aqui. O que você tem que fazer? Pensa aí um pouco, tá bom? Próximo. Escreva um programa que preencha um array de números inteiros. O primeiro elemento do array deve ser excluído, deslocando para isso todos os elementos a partir da segunda posição para a esquerda. Por fim, o programa deve imprimir o array após a remoção. Então, olha lá. Forneceu isso aqui, vai processar de alguma forma e eu tenho que imprimir o array da posição 0 até a posição 3 e eu vou ter 5, 7, 10 e 9. Pessoal, tem que ter esses valores nas posições exatamente, tá? Não é para fazer uma maracutaia aqui com o for e com os índices aqui, porque simplesmente se eu fizesse um for de 1 até 5, né? 1 até menor que t, sendo t 5, e aqui na hora que você der o seu printf, você subtrair 1 de i, você tem esse resultado aqui, né? Mas não é isso que é para fazer. É para justamente jogar os elementos uma posição para a esquerda e depois imprimir, tá bom? Próximo, remover. Agora esse aqui é uma remoção dentro do array. O que quer dizer remover? Não é que você está removendo, tirando ele lá, você só está sobrescrevendo ele. Então, olha aqui, ó, posição a ser removida. Forneci o array. Qual que eu quero remover? Eu quero remover a posição 5. Quem que é a posição 5, pessoal? É esse elemento aqui, ó. Se eu quero remover ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar todo mundo que está antes dele uma posição para a direita, ou todo mundo que está depois tem que andar uma posição para a esquerda? Quem está depois vai para a esquerda, não é? Então vai ficar 4, 5, 7, 10, menos 8, 10, 14, 3, 121. Olha lá. O 9 foi embora, estão vendo? Que é a posição 5. E agora na posição 5 está o 3, posição 6 o 14 e assim por diante. Tá bom? Esse aqui já é mais interessante, um pouquinho mais difícil. Remover todo mundo que é par. Então olha só esse aqui. Agora essa maracutaia aí já não funciona muito, já dá um pouco mais de trabalho se você quiser fazer. Já vai dar tanto trabalho quanto fazer da forma certa, tá bom? Então, quero remover todos os pares. Remover o 4, o menos 8, o 10 e o 14. 4, o 10, o menos 8, o 10 e o 14. Vão sair 5 daqui, vai sobrar 5. Esse é legal também. A intersecção entre dois arrays. Lembram lá a teoria de conjuntos, né? O que é a intersecção entre dois conjuntos? O que é comum aos dois. Então, eu quero o conjunto intersecção aqui dos elementos do array 1 com os elementos do array 2. Sem repetição. Sem repetição. Tá bom? Esse desafio aqui, pessoal, vocês podem tentar fazer, tá? Não vai valer ponto, não vai valer nada. É colocar um array em ordem crescente, tá? Colocar os pares em ordem crescente e os ímpares em ordem decrescente. Na verdade, é só você colocar o array inteiro em ordem e aí percorrer ele da esquerda para a direita mostrando os pares e da direita para a esquerda mostrando os ímpares, né? Mas, tudo bem? Acho que é isso. Eu ia passar dos arrays de 2 dimensões, mas vamos ficar nesse array unidimensional nessa semana, que eu já acho que já vai ser um pouquinho pesado, tá bom? Depois a gente parte para os arrays bidimensionais. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês aproveitem o conteúdo. Qualquer dúvida, manda e-mail. Dúvida, na verdade, pessoal, vamos mandar e-mail não, vamos postar lá no fórum, tá certo? Sempre posta no fórum, porque eu respondo lá e a gente tira a dúvida e quem tiver a mesma dúvida pode também verificar. E lembre-se também, pessoal, que a gente está tendo monitoria, tá bom? Estou limpando a câmera aqui. A gente está tendo monitoria, é o aluno Gabriel, colega de vocês, Gabriel Ivo. Ele vai atender todo mundo das 5 às 7 da noite,
de segunda a sexta, tá bom? E ele vai me ajudar também respondendo os fóruns quando houver necessidade. Ou me avisar quando ele não der conta de responder, aí eu entro para ajudar. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Abraço.